Mas o Wellington também marcou uma época muito interessante no jornalismo investigativo. Aliás, eu aprendi um pouco com o Wellington lá, um grande professor, sem dúvida alguma. Vamos lá, Wellington. Bom dia a todos, né? Alguns colegas aqui, os mais antigos, eu não via desde o sepultamento ao lado. Dizem que velho só se encontra em velório, né? Acabou o joguinho de dama ali na Praça do Correio, né? Bom, mas em síntese eu vou contar aqui simplesmente 2 casos desse aspecto aí de investigativo, né? Antes, me lembrando aqui do Ney Junqueira, que um dia eu estava conversando com o Ney Junqueira e chegou outro determinado jornalista e veio em direção à nossa mesa. Aí o Ney me disse assim: vamos preparar para trocar umas falsidades aqui agora. Mas fato é que o Ney tinha me dito um pouco antes o seguinte: olha, jornalista bom não é processado. Eu falei: porque você faz coluna social, não é? Porque não tem jornalista que não tenha sido processado. São poucos os condenados, mas processados somos muitos. A gente se orgulha disso? Não, a gente se orgulha do trabalho feito, não de ser processado, porque dá um trabalho danado, né? E dizem que na barriga de mulher grávida, que agora a gente já sabe o que tem, né? E cabeça de juiz, então sempre, né? Então, cabeça de juiz ainda não, né? Mas, em resumo, são 2 casos muito interessantes e eu gostaria até de lembrar uma pessoa aqui, Lídia, que não foi mencionada por você, que é a Giselda, né? Nesse período, a redação do Jornal da Manhã éramos eu e a Giselda. Eu era o editor e a Giselda era a minha equipe de jornalismo, né? E surgiu o escândalo da Angra, né? Você pegou um pedaço dessa história também, não é, Alexandre? E nesse escândalo da Angra, que envolveu o prefeito, difícil imaginar que nos anos 80 um jornal de interior ia fazer uma investigação sobre coisas acontecidas em prefeitura, que envolvesse prefeito e secretários, não é? Completamente diferente de hoje, né? O Gislene disse que naquela época, como foi que você disse, sobre a facilidade a dificuldade de apurar, né? Que hoje nós temos N situações aí tecnológicas que ajudam na apuração. Naquela época realmente não tínhamos, né? A gente dependia basicamente de fontes, né? E fontes é igual a turma do Bolsonaro, a hora que aperta, ó, vaza na braquiária, né? Mas, em resumo, esse escândalo realmente foi um grande escândalo, porque havia desvio de recursos públicos, tanto assim que isso resultou na condenação do Wagner, do Cícero Romão, que era o secretário executivo da Angra, né? E o Cícero, muito esperto, ele passou a fazer plantão no Jornal da Manhã à noite, né? Porque ele era muito comunicativo, né? Ele ia para lá para tentar saber o que ia sair no dia seguinte, né? Levava lanche para todo mundo, né? Tal. Mas foi um período não só de muito trabalho do ponto de vista de levantar essas informações, mas de tudo aquilo que algumas pessoas passaram, né? Houve um período em que a Lídia e o Dr. Edson receberam muitas cartas anônimas com ameaças, anônimas até determinado ponto, né? Porque a origem delas a gente sabia, só não sabia quem tinha escrito na verdade, né? Mas as cartas eram assim, de falar, de passar o carro em cima na rua, né? E coincidiu até com o período do Dr. Edson já adoecido, né? Então foi um período muito tenso para nós, né? E naquela época Uberaba se dividiu um pouquinho, né? Uns acreditavam, outros não, porque quando se envolve questões políticas é sempre assim, né? Os apaixonados, e o Wagner tinha um eleitorado muito apaixonado, né? Não acreditava que aquilo tivesse ocorrido, né? E a oposição, obviamente, ajudava muito na apuração dos fatos. O caso do Malaquias, do Zé Osório, né? Do professor Murilo, né? Lélio Inês Teixeira, o pessoal que também comeu o pão que o diabo amassou com o rabo naquele momento, né? Porque também enfrentavam muitas ameaças, né?
E eu conto isso com muita tranquilidade, porque eu também fiz parte da equipe do Wagner. Eu, Chico, né? Dr. Anderson, que está lá, naquela época, acho que o Anderson já tinha saído da prefeitura, não tinha, Anderson? Já tinha sido eleito deputado, né? Mas, em síntese, muitos saíram fora antes, né? Porque não se sentiram confortáveis com aquelas situações que haviam, né? Eu até acho que, aliás, eu fiz um comentário desse uma vez em um jantar na residência de um amigo, que ele convidou algumas pessoas para um jantar, e nesse jantar estava um cara que tinha sido ministro de transportes do Collor, né? Aí na mesa, batendo papo, alguém me perguntou: o que você acha que aconteceu com o governo do Wagner, né? Não, eu acho que o Wagner pagou por aquilo que o Collor também pagou, né? Escolheu mal os secretários e acabou se ferrando, né? Depois o cara falou: olha, esse cara que estava sentado na mesa conosco foi ministro, foi o primeiro a cair. Agora já foi, né? Não tem jeito de voltar atrás. Mas assim, o tempo se encarregou de mostrar que o jornal estava absolutamente correto em tudo aquilo, né? E foi uma época realmente que fez muita diferença na comunicação em Uberaba, né? A Giselda, render aqui as homenagens a ela, que não está presente, mas a Giselda chegou a subir em muro de casa que fazia divisa com a casa do Wagner para tentar ouvir o depoimento que estava sendo colhido do Wagner. E gordinha, né? Uns 300 quilos mais ou menos, né? Não sei como é que o muro não caiu, né? Outro aspecto foi de uma notícia até comum que a gente deu, de um processo em Uberaba. Ah, sim, realmente. Ela era mais magrinha ali, né? Depois engordou. Mas, no caso de um divórcio aqui em Uberaba, um advogado que defendia o homem, né, fez uma série de recursos contra o juiz. Aí, ó, 55 quilos, bigode pesava 10. Né? Pois eu devia ter guardado essa máquina de escrever, viu? Oi? Só um intervalo, eu queria chamar também para cá, para fazer parte da roda, o Valdemar Firmino Neto. Ah, sim. O Mala. Valdemar, por favor. Quase não tem história. Fala! Mas houve a situação da divulgação dessa notícia. Anderson, por favor, você fazer parte da roda aqui também. Esse é o cara mais bem sucedido que já foi empregado do Jornal da Manhã. Eu quero contar uma passagem do Anderson Adalto, que era o seguinte: ele era o diretor comercial lá do jornal, né? E aí a gente... Anderson Adalto, o Jornal da Manhã só tinha 8 páginas. E ele tinha dia que ele vendia 4 últimas páginas. Mas não tem, só tem uma. Não, vocês se viram aí, virava as costas e ia embora. Ele deixava todo mundo. Ele vendia tudo, até o que não tinha ele estava vendendo, né? Mas era muito bom, muito obrigada, viu, Anderson? Marcou um tempo. Vou te contar melhor ali. Ele falava assim, eu ia vender para a concessionária da Honda, motocicleta Honda, né? Ele chegava e falava assim: quem sabe você faz uma frase aí, né? Fazer um boneco para levar lá. Aí eu ficava a tarde inteira sonhando, pensando, voe nas asas de uma Honda, fazer uma frase bonita pra caramba. Ele ia lá, vendia, passava comigo, parabéns, viu? Foi muito boa a frase. Mas isso é coisa de publicitário, divide de jeito nenhum, viu? Mas
Mas só para concluir aqui as minhas histórias, que são duas, uma eu já contei, na outra foi uma publicação normal de um recurso de um advogado contra uma decisão de um juiz de Uberaba em um processo de divórcio, em que o advogado espinafrou o juiz, né, dizendo que ele era tendencioso, etc. O jornal saiu de madrugada, fui dormir, quando eu voltei no outro dia, lá pelas 2 da tarde, a primeira ligação que eu recebo é do juiz. O senhor que é o responsável por essa matéria? Sim, senhor. E posso dizer para o senhor que nós temos outras coisas aqui no cofre relacionado com esse assunto. Ele me disse assim, muito bem, pois amanhã o senhor me apresente aqui no fórum às 2 da tarde. Sim, senhor. Sim, senhor. Aí liguei para o Zé Raimundo, né? Se a Gislene tinha alguns anjos, eu também tinha o Zé Raimundo, né? Liguei para o Zé Raimundo. Zé Raimundo falou, não preocupa não. E eu falei, Zé, e se mandarem me buscar aqui? Você gruda num poste aí e não solta de jeito nenhum, né? Bom, estou esperando o juiz até hoje. Só se for mensagem do além agora, porque ele esteja morrendo. Então essas são as histórias. E só para concluir, Lídia, eu tenho que dizer que eu tenho o maior prazer de trabalhar no jornal. Né? O jornal é minha família. Tanto assim que eu estou lá desde o primeiro dia, né? Conheço essa cambada toda, né? Que já passou por lá. Sempre tivemos boas equipes, né? O jornal, na essência, nunca foi julgado numa fria por conta dos seus editores, dos seus repórteres. E fria que eu falo assim, de ficar numa situação constrangedora, que é a divulgação de ato que não aconteceu, né? Eu não me lembro de nenhum pedido de perdão. Eu não me lembro, né? Se aconteceu foi porque quis agradar alguém, né? E esse alguém sabe quem, né? Mas só para dizer para vocês o seguinte, apesar de ser talvez o mais antigo de lá, né, Lídia? Acho que sou, né? Mais antigo de lá, vivo, né? Mas posso dizer para vocês, para que não me menosprezem, né? Por ser velho, de dizer que eu estou sempre me modernizando. Tanto assim que eu escolhi essa parceira aqui para fazer um programa, né? Muito obrigado, Larissa.